Inclusive, a gente está falando dos Estados Unidos, eu quero chamar a sua atenção, só para a gente interromper um pouquinho a conversa, porque o Donald Trump está falando ao vivo, direto da OTAN, tem muita expectativa para o discurso dele, e quem está ao vivo aqui comigo, com a gente, professor, é a Sônia Souza, que vai acompanhar e vai traduzir para a gente. Bom dia, Souza, que o homem mais poderoso do mundo está falando? Bom dia, Pedro, bom dia, professor, bom dia a todos. Ele fala agora da reconstrução do exército americano que foi feito no primeiro mandato, e vamos seguir, então, acompanhando o que Donald Trump diz nesse momento. Ele diz que é necessário que as pessoas dos Estados Unidos, que hoje os Estados Unidos já correspondem a 2/3 dos gastos da OTAN, e que vai elevar os seus gastos em 700 bilhões de dólares. E ele disse que há 6 meses ele fez isso, e após a eleição dele, que os planos são de chegar a 2, 3, 4, rapidamente chegar a 5%, e tudo isso será realizado rapidamente, quase que imediatamente. Vocês já devem saber disso, eu também sei. Esse tem sido o foco dos últimos dias. É um marco histórico dos aliados da OTAN, que decidiram aumentar gradativamente os seus gastos de defesa para 5% do PIB, algo que ninguém achava que fosse possível. E ele diz que, não sei se eu fiz, mas eles acham que eu fiz isso, e essa será conhecido como compromisso de defesa. Quando os aliados chegarem nesse número, vai acrescentar mais de $1 trilhão para a nossa defesa em conjunto. Esse é um tributo à vitória, que é uma vitória maravilhosa para os Estados Unidos, porque nós estávamos pagando muito mais do que era a nossa parte. Mas é uma vitória para toda a sociedade ocidental. Há alguns anos, outros governos não conseguiam fazer a contribuição nem de 2%. Eu me lembro que alguns estados, naquela época, os estados-membros eram 28 e agora decidiram mais do que triplicar o orçamento. Na Europa, tem conseguido assumir a responsabilidade pela proteção militar e evitar desastres como a Rússia e a Ucrânia. Metas em algumas outras cidades, além de Kiev, há metas. Isso significa preservar vidas que estão sendo preservadas. E eu já tinha dito que, se eu fosse presidente, é vital que esse dinheiro adicional seja gasto em equipamentos. E esses equipamentos devem ser produzidos nos Estados Unidos, porque nós temos condições para isso. Nós disparamos mísseis e nós temos esses mísseis, nós temos esse aviso. Por exemplo, o bombardeio do Irã, eles avisaram que iriam nos bombardear, então todos saíram, exceto os atiradores. 14 mísseis foram atirados do Catar e 14 foram atirados pelo nosso equipamento. Foi algo incrível. É como disparar uma bala com uma bala. É a mesma coisa que a gente pensa aqui. 14 de 14, e eles nem se surpreenderam. Vocês conseguem fazer isso? Eu disse a eles, e eles disseram sim. A crise na Ucrânia também destacou a necessidade de construirmos a nossa defesa e a base industrial, tanto nos Estados Unidos e nas nações aliadas. Nós não podemos depender dos nossos adversários, dos minerais. Nós fizemos um acordo com a Ucrânia para obtermos boa parte do território que eles têm, os minerais. Eu quero agradecer ao povo da Holanda aqui, vocês são maravilhosos. Eu quero agradecer aos aliados da OTAN por essa cúpula maravilhosa que nós acabamos de realizar.
E uma declaração aqui da Comissão de Energia Atômica de Israel, e eu quero ler aqui. É uma declaração oficial. O ataque devastador em Fordo destruiu a estrutura crítica e destruiu totalmente a estrutura. E nós sabemos que esse ataque acabou atrasando a capacidade do Irã de produzir armas nucleares por muitos anos. E isso pode continuar de forma indefinida se o Irã não tiver acesso a materiais nucleares, e não terá. É muito triste que isso teve que acontecer, mas eu quero agradecer aos nossos pilotos. Eles acabaram sendo diminuídos pela CNN, que é fake news, como vocês sabem. Eles estão ali atrás. Ninguém está assistindo a CNN. Estou desperdiçando meu tempo. No New York Times, eles disseram, talvez esse atentado não foi tão bom. Olha, foi tão ruim que eles pararam a guerra. E alguém já disse, de certa maneira, que foi algo tão devastador. Se você olhar, por exemplo, para Hiroshima, Nagasaki, isso também acabou com uma guerra. E esse ataque acabou com uma guerra de outra forma. E em Dubai, acabou de chegar isso aqui, que o ministro de Relações Exteriores do Irã falou que as instalações nucleares foram danificadas de formas severas pelo ataque americano. Então, o que me incomodou a respeito dessas notícias falsas no New York Times, que eu chamo de New York Times, se eu não estivesse no governo, eles não teriam nada para falar. E pela CNN Fake News e MSDNC, sabe, eles são pessoas terríveis. Eles não têm credibilidade alguma. Quando eu comecei, eles tinham 94% de credibilidade perante a mídia. E agora, eles estão no índice de 16%. Eu expus eles. Quando eu comecei a ver que eles estavam questionando será que foi tão ruim assim? Sim, foi ruim. Eles foram obliterados. Não dá para entrar mais. Eles não conseguem mais entrar. Não dá nem para chegar lá. Tudo foi destruído. E acredito que todo o material nuclear estaria embaixo. Seria muito difícil ser removido. Nós fizemos um ataque rápido e quando eles souberam que nós estávamos chegando, algo muito difícil, muito perigoso, e eles também sabiam que estávamos chegando. Então, quase ninguém queria estar lá embaixo, com aqueles destruidores de bunkers. Nós temos o melhor equipamento para isso. E por falar nisso, nós não conseguimos ainda entender os submarinos que estavam lá. Nós atingimos 30 foguetes em uma área, cada um deles, acredito que 400 milhas de distância aproximadamente, e foi algo longo, estava no oceano bem distante, e nós atingimos o total de 30. Todos eles foram atingidos aproximadamente 9 polegadas de onde deveriam estar. Nós não atacamos só Fordo, mas também em outros locais que não haviam sido totalmente destruídos. Então, nós os atingimos com um submarino que estava a centenas de milhas de distância. É um equipamento realmente incrível. Os melhores submarinos dos Estados Unidos, do mundo, são dos Estados Unidos. Ninguém ainda conseguiu desenvolver essa tecnologia. E foi isso. Outro aqui, vendo aqui a Comissão de Energia Atômica, que diz que eles têm diversos departamentos envolvidos, mas uma declaração diz que da Comissão de Energia Atômica de Israel. Mas eles estão todos dizendo que o local foi demolido. Nós envolvemos esses patriotas corajosíssimos que podem pilotar um avião melhor do que qualquer outra pessoa entre territórios hostis. Um território que tem mais mísseis e outras coisas apontadas em direção a eles, mas eles foram furtivos, ninguém viu, estava escuro. É algo incrível. Eles atingiram os alvos do escuro, não havia
Foi algo... Eles estavam num ambiente muito escuro e atingiram perfeitamente, mas eles ficaram muito chateados, porque eles sabiam o quanto seria forte lá. Um dos pilotos voou 36 horas para essas distâncias e com aqueles B-2 maravilhosos, e tínhamos também os F-22, F-35, acho que eram 52, que são os maiores, que eram justamente aqueles que estavam reabastecendo uma operação de fato incrível. Eu preciso dizer que o general Riesekein foi maravilhoso e por isso que nós derrotamos em semanas. Pensaram que fomos demorar 4 ou 5 anos, mas fizemos isso em semanas. E é por isso que agora ele está à frente dos chefes de Estado conjuntos. Ele conseguiu fazer isso em poucas semanas. Foi algo incrível. Era para ter durado 5 anos. Então, foi uma vitória maravilhosa lá e chegamos aqui e também tivemos uma vitória maravilhosa aqui, mas é um projeto contínuo, a segurança da Europa, a segurança do mundo, e subiram de 2% para 5% do PIB e é algo que estamos falando que vai representar $1 trilhão por ano. É muito dinheiro que está vindo de países que não estavam pagando o suficiente. Como vocês sabem, Mark Bill está, Peter Hegseth também, secretário de Estado, ou secretário de guerra, era assim que se chamava. Talvez por algumas semanas vamos chamar você de secretário de guerra, esse cargo, e olhando o prédio ao lado da Casa Branca, a gente vê que era secretário de guerra e aí, por causa do politicamente correto, virou secretário de defesa. Mas talvez devemos pensar em mudar isso, porque nós nos sentimos assim. Tem alguma pergunta? É muita pergunta. Não, você não é uma pessoa muito legal, não, mas eu vou deixar você fazer essa pergunta. O que você quer saber? Ele diz, então, para o jornalista. Ele diz, acho que não vai ser legal. O senhor acabou de dizer que acredita que o conflito entre Israel e Irã acabou. O que o faz ficar tão confiante a esse respeito e o que o senhor vai fazer se não for? Bem, eu conheço os dois, eles estão cansados, exaustos. Eles lutaram muito de forma violenta e os dois lados ficaram satisfeitos de ir embora. E começar de novo, um dia talvez até comece logo, mas acho que um bom sinal, como vocês sabem, é que o Irã violou o cessar-fogo e os aviões saíram ali de manhã, tinham 52 aviões, e eu falei, vocês têm que trazer esses aviões de volta. E eles trouxeram os aviões de volta. Eu achei que foi ótimo isso. Então, eles lutaram muito nessa guerra e acho que a guerra acabou, na verdade, quando nós atingimos as diversas instalações nucleares. E eu espero que vocês deem a eles, a esses pilotos maravilhosos, os melhores shots do mundo, como nós falamos. Eu espero que vocês deem a eles o respeito que eles merecem, porque eles chegaram em casa e tiveram que ouvir fake news. Ah, não teve nenhum dano. Não, foi decimado o local. Então, acabou mesmo, Israel vai voltar a fazer o que eles estavam fazendo e acho que o Irã vai voltar. O Irã tem uma grande vantagem, eles têm muito petróleo e eu não vejo que eles vão se envolver mais nas questões nucleares. Acho que eles já estão fazendo isso há 20 anos e não vejo que isso vai acontecer. Mas se acontecer, a gente estará lá. Não vai ser eu, vai ser outra pessoa, mas estaremos lá e vamos ter que fazer alguma coisa sobre isso. Ele passa a palavra agora para outro jornalista. Vamos ouvir. Fake news, CNN, ele comenta. Ah, é isso. Vamos ouvir a pergunta. Você deveria dizer que os nossos soldados e guerreiros são maravilhosos. Sim, acredito que todos valorizam nossos soldados e guerreiros. Eu tenho 2 perguntas, diz a jornalista. O senhor acabou de citar a defesa israelense nos ataques. Antes, o senhor disse que a inteligência dos Estados Unidos tinha sido inconclusiva. O senhor está dependendo da inteligência de Israel? Não. Se você ouviu e leu o documento, e o Pete pode falar mais sobre isso, o documento diz
que poderia ser um dano muito grave, mas eles não adotaram isso. Eles disseram que poderia ser limitado ou severo. Eles não sabiam. E poderiam dizer ser limitado ou muitíssimo grave. E vocês escolheram não colocar isso, porque havia passado muito pouco tempo. Mas desde então já temos inteligência adicional, conversamos com pessoas que estão no local e eles disseram, o local foi totalmente obliterado. Eles não haviam tirado nada. Próxima pergunta, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor ontem falou que a China pode continuar a comprar petróleo do Irã. O senhor está desistindo da sua campanha de pressão máxima porque as sanções... Com quem? Com o Irã. Ele pergunta. Eles lutaram a guerra com coragem e eu não estou desistindo. Eles estão no setor de petróleo, eu poderia parar e vender para a China esse petróleo. Mas eu não quero fazer isso. Eles vão precisar de dinheiro para rearrumar o país e nós deixamos isso acontecer. Eles vão vender petróleo, nós não vamos assumir o petróleo. A gente poderia. Eu poderia dizer para o Iraque, como falei para o Iraque, vamos manter o petróleo. Mas não, se a China quer comprar petróleo, pode comprar da gente, mas pode comprar de outros. Mas eles vão ter que reconstruir o país, eles precisam de dinheiro. Ele passa para a próxima pergunta. Vamos lá. Eu estou escolhendo as belezas hoje. O secretário-geral descreveu o presidente Putin como um adversário, como uma ameaça, um inimigo. O senhor o enxerga da mesma maneira? E o senhor mencionou o presidente das comissões, o general Ken. Ele disse que o senhor Putin tem ambições territoriais além da Ucrânia. O senhor vê isso da mesma forma? Olha, é possível. Eu sei que ele gostaria de sair disso porque é uma confusão para ele. Ele ligou um dia desses e falou, posso te ajudar com o Irã? E eu falei, não, você pode me ajudar com a Rússia. Porque nas últimas semanas nós cuidamos da Índia, do Paquistão, Kosovo, Sérvia e acho que na sexta o Congo vai chegar em Ruanda também. Foi uma guerra terrível que aconteceu. Cortavam as cabeças uns dos outros na África e eles estão chegando. Nós fizemos mais 2 e ninguém havia feito isso antes. Então, eu considero ele uma pessoa, olha, sinceramente, que não está muito bem orientada. Eu pensei que isso já estaria resolvido de uma forma mais rápida. Eu já resolvi 4, mas ele me ligou. E ele disse, olha, eu estou pronto para ajudar na questão do Irã. E eu disse, não, você me ajuda a conseguir um acordo com a Rússia, então vamos fazer isso também. Por favor, ele passa para a próxima pergunta. Obrigada, senhor presidente. O senhor já deixou clara a sua posição em relação ao ataque, mas o que está a seguir com o Irã? Por exemplo, algum indicativo, a partir das informações recebidas, de que o Irã conseguiu mudar o material de lugar? Não, a gente atacou tão rápido que eles não conseguiram mudar de local. Esse material é perigosíssimo fazer esse tipo de transporte. E para muitas pessoas, eles sabem que é muito pesado, é dificílimo de movimentar e estavam mais ou menos 30 andares no subsolo. E tiraram tudo. Achamos que está coberto, na verdade, de granito, de concreto e de ferro. Posso perguntar para o senhor se está interessado em recomeçar as negociações com o Irã? Não poderia responder, mas eu não estou interessado. Olha, eles lutaram a guerra acabou, então